sempre que eu termino uma série, é sempre aquela preocupação, o que é que eu vou falar a seguir? E foi neste entretanto que arrebentou a guerra, né? E a guerra, eu sei que nós estamos numa guerra na Europa e eu sei que a gente pode pensar e dizer, e é verdade, sempre houve guerras e isso é verdade. Mas eu creio que no nosso mundo está a viver de facto um tempo muito, muito específico. Ainda não saímos de uma, já entramos noutra. Ainda não largamos as máscaras, já entramos noutra. Eu não me lembro no meu tempo de vida, dos combustíveis aumentarem 10 cêntimos, ou 15 cêntimos, ou 20 cêntimos, ou seja lá o que for, eu não me lembro. Então estamos a viver de facto um tempo muito de incerteza do que é que vai acontecer, e alguém teve esta expressão comigo, e eu vou usar para dar o título a esta série. Alguém estava a falar comigo, então e agora, pastor? Então eu peguei nessa expressão e disse, olha, então e agora? Então e agora? Porque o mundo está em constante conflito, irmãos. O mundo tem conflitos ideológicos, o mundo tem conflitos religiosos, o mundo tem conflitos raciais, o mundo tem conflitos familiares, não é? Conflitos entre vizinhos, conflitos no trabalho, conflitos em todo lugar. Então, e agora? Como nós vamos viver estes tempos? Até porque quando nós olhamos para a Bíblia diz que nos últimos dias haviam tempos trabalhosos. E alguém pode dizer, pastor, mas será que são os últimos dias? Mãe, que se eles são, não são, eu vou dizer assim meio a brincar, eu não sei se são ou não são, que eles são trabalhosos são, que eles são difíceis são, e que a palavra de Deus foi clara, diz que nos últimos dias até o amor de muitos iria esfriar. Então, qual é o conselho de Jesus? Para nós cristãos, para nós povo de Deus. Quem é que está aqui que já entregou a sua vida a Jesus Cristo e confessou Cristo, abriu o seu coração, confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta o braço. Então, para nós, Jesus tem um conselho. João 13, verso 34. João 13, verso 34. Esta palavra de João 13, ela vem num contexto, e é a última ceia, ou a última vez que Jesus iria estar com os discípulos. Então João 13, João 14, João 15, é como que os últimos conselhos de Jesus aos seus discípulos. É como que advertências, é como que uma preparação para o futuro, é como que a parte final eu estou prestes a ir embora e ele sabe, então ele está a dar os últimos conselhos. É como que, eu não vou dizer que é o mais importante, porque tudo é importante, mas considero como que, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é claro, ele não esconde nada dos seus amigos e ele partilha estas verdades com os seus discípulos. E no versículo 34, eu vou ler na versão o livro, está bem? Mas os irmãos podem acompanhar. Diz assim, assim dou-vos agora um novo mandamento, que se amem uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim devem amar-se uns aos outros. O vosso amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, e agora? Então, o título da minha mensagem é um caminho muito mais excelente. E este caminho é aquele que Jesus nos aconselha. E a nossa meditação hoje é sobre estes 2 versículos. Quando Jesus diz um novo mandamento, já vamos perceber qual é a parte nova ou novidade para este tempo. Mas se nós lermos Levítico, eu vou convidar a abrir Levítico 19, 18, nós percebemos que o mandamento de amar, ele não era novo. Levítico capítulo 19, verso 18, ele diz assim, olha, não procures a vingança. Podemos dizer isso ao irmão ao lado? Olha, não procures a vingança. Vamos continuar a ler. Diz assim, nem alimentes a má vontade contra ninguém. Ele está a dizer assim, olha, não procures vingança. Não alimentes má vontade com ninguém. Olha, isso não faz
parte da nossa vida. Depois ele disse, olha, não alimentes a má vontade contra ninguém. Quer dizer que nós podemos alimentar uma má vontade, não é? Ele já não é uma flor muito que se cheira, não é? E eu ainda posso alimentar menos vontade de cheirar aquela flor, não é? Dizendo dessa forma, não é? E depois ele disse assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. Então nós vamos ter em mente estas duas passagens, o que Jesus disse, o novo mandamento, e o que a lei de Moisés dizia aqui em Levítico capítulo 19. E o meu primeiro ponto é este, irmãos. Quando nós nos convertemos a Jesus, e eu já fiz essa pergunta, nós já nos convertemos a Jesus, nós já entregamos a nossa vida a Cristo, nós já abrimos o nosso coração e dissemos, Senhor, entra no meu coração, eu te faço o meu Senhor e o meu Salvador. Quando nós cristãos nos convertemos ao Evangelho de Jesus, nós somos chamados a viver pela lei do amor. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não fomos chamados a viver por outra lei. Na verdade, o Paulo, em Romanos, creio eu, ele quando até fala sobre a lei, não matarás, não adulterarás, está a citar Êxodo, capítulo 20, né? Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí fora. Em Romanos, ele diz assim, olha, o resumo de toda a lei é esta: anda em amor, ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, a lei do amor. Nós somos chamados, e o que Jesus estava a dizer a eles era isso mesmo, olha, nós fomos chamados para viver de acordo com esta lei. E se nós percebemos o contexto, nós vamos perceber que Jesus estava a falar de perseguições. Jesus não estava a falar de um tempo fácil. Não, Jesus não estava a falar que vai ser uma maravilha, vão-te amar, vão-te aplaudir. Não, Jesus, o contexto, ele está a dizer assim, olha, perseguiram-me a mim, vão-te perseguir a ti. Olha, fizeram-me isto a mim, vão-te fazer a ti. O mestre, não é maior do que os seus discípulos. Então, se fizeram ao mestre, vão fazer aos discípulos. Olha, mas um novo mandamento eu vos dou. Ou seja, nós somos chamados a viver por esta lei, independentemente de tudo o que possa estar a acontecer, independentemente de tudo o que possa estar a acontecer. Às vezes, qual é o lado? O lado A, para que lado é que a gente fica? Claro que toda a gente com o mínimo de inteligência é contra qualquer guerra. Numa guerra ninguém ganha. Agora nós somos chamados, não é só apenas neste tempo, mas em todo o tempo, a viver de acordo com esta lei. E Jesus, que nos deu este ensino, ele viveu. Ele foi um homem que, quando nós lemos os evangelhos, percebemos pela sua vida que ele amou a todos, independentemente da sua posição, independentemente da sua raça, independentemente se era pobre, se era rico, independentemente se era culto, se era inculto, se era homem, se era mulher, se era criança. Nós percebemos pela vida de Jesus que ele viveu desta forma. E ele vai mais além para os discípulos. João 15, versículo 9, ele diz assim, olha, eu amei-vos como o Pai me amou. Então ele diz assim, vivam no meu amor. Ele está a dizer que assim, eu fiz isto com vocês. Olha, esta foi a minha maneira de viver convosco. Então amem como eu vos amei, e eu vos amei como o Pai me amou, e assim devem amar-se uns aos outros. Porquê? Para parecermos bonzinhos, para parecermos santinhos, para parecermos perfeitos? Não. Oh, irmão, nós temos que compreender que a essência do novo nascimento, a evidência que alguém nasceu de novo, diga ao irmão lá, é o amor. A evidência que alguém nasceu de novo não são os milagres. A evidência que alguém nasceu de novo é o amor. Por exemplo, 1 João, vamos estar nesta carta também, 1 João, escrita por João, mais à frente ele diz assim, 1 João 4, no versículo 14, ele diz, olha, a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. E ele faz uma referência, não sejamos como Caim, né, que matou o seu irmão. E no versículo 14 ele diz assim, a prova que passamos da morte para a vida é que amamos.
é que amamos os nossos irmãos. A prova, a evidência que nascemos de novo, que o milagre da salvação aconteceu em nós, que pertencemos a Cristo, é o amor. Por isso é que ele disse: quem não ama os seus irmãos permanece na morte. Ou seja, se ele não vive em amor, ele permanece na morte, morte espiritual. Ele ainda não nasceu de novo. Por outras palavras, o que ele está a dizer, essa pessoa precisa de se converter. Essa pessoa precisa nascer de novo. Porquê? Porque o amor é a natureza de Deus. Quando mais à frente, 1 João 4,16, diz assim: nós sabemos o quanto Deus nos ama e pomos nele a nossa confiança. Deus é amor, e aquele que vive em amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Ele é muito claro: olha, Deus não é alguma coisa que ele tem, é alguma coisa que ele é. E esta última parte é fantástica, porque diz assim: aquele que vive em amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Quer dizer, a quantidade de Deus que há em mim é a quantidade de amor que há em mim. A quantidade de Deus, da natureza de Deus, que eu sou mais parecido com Deus, é a quantidade de amor que eu vivo, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Vocês imaginem assim, imaginem que o amor de Deus é, sei lá, ali do chão até aqui. E se eu vivo o amor de Deus assim por aqui, ok, é bom, eu posso dizer assim: olha, glória a Deus, estou um bom caminho. Mas isso me dá uma referência que eu ainda preciso crescer. Se eu quero ser mais semelhante a Cristo, eu tenho que aumentar vivendo de acordo com o amor de Deus. Mas imagine que o meu amor, ele está aqui e está a ficar mal. Digo: irmão, lá tens de fazer qualquer coisa. Mas imagina que ele não está aqui, imagina que ele está ali, mesmo lá embaixo. Quer dizer que ele não tem a natureza de Deus. Quer dizer que ele precisa mesmo é de quê? É de converter-se. É de converter-se. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Não é alguma coisa que eu estou a dizer. Se ele está lá assim na sua prática de amor, quer dizer que ele não conhece a Deus. E João é claro, diz: olha, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele não conhece o amor de Deus, ele ainda não foi invadido com o amor de Deus, ele ainda não se converteu. Ele pode conhecer sobre Deus, mas ele ainda não foi invadido com o amor de Deus, ele ainda não foi transformado, ele ainda não nasceu de novo, ele permanece na morte. Por isso é que João vai mais longe ainda. O João é duro aqui na primeira carta, capítulo 4, verso 20, olha o que é que ele diz: se alguém disser eu amo a Deus, mas continuar a detestar o seu irmão na fé, é mentiroso. Por outras palavras, ou noutras traduções diz: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Ele está-se a enganar ele próprio, porque se não amar o seu irmão que está ali diante dos seus olhos, como poderá amar a Deus que nunca viu? E no versículo 21 diz: e Deus mesmo nos dá este mandamento, que quem ama a Deus deve também amar o seu irmão. Quem ama a Deus deve amar também o seu irmão. Então, nós fomos chamados para viver de acordo com a lei do amor. Não importa o tempo que estamos a viver, se é um tempo bom, se é um tempo mau, se é um tempo da guerra, se não é um tempo da guerra, se independentemente do que os outros possam dizer, qual é o meu lado? O meu lado é o lado da Bíblia, o meu lado é o lado daquilo que Jesus diz, e Jesus nos manda viver de acordo com esse amor. Agora, às vezes nós pensamos: qual é o amor que nós estamos a falar? Porque às vezes chegou-me uma pessoa: pastor, eu vou largar a minha mulher porque eu amo outra mulher. Não, não é esse amor que eu estou a falar. Não é paixão que eu estou a falar. Não é nada disso. É o amor do tipo do amor de Deus. E ele está descrito, sabe aonde? Em 1 Coríntios, capítulo 13. Abra lá a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo define o amor do tipo do amor de Deus, que é o amor agape, que é o amor igual ao de Deus, é o amor de Deus. E como é que Paulo define esse amor? Porque não é aquele amor para, eu sinto, não tem nada que sentir.
Não, tu fizeste foi alguma coisas erradas e uma série de coisas. E estás a querer justificar que amas aquela pessoa e vais largar a pessoa que tu não, isso não é a vontade de Deus, isso não é amor, isso é outra coisa que tem a ver com pecado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Na verdade, ele começa no versículo 1 a dizer: se alguém tem toda a fortuna e der aos pobres, mas não tiver amor, olha, não tem valor algum. Ele começa a dizer: alguém pode dizer que tem toda a fé do mundo, que transporta as montanhas de um lado para o outro, e não tiver amor, não tem valor algum. Ele está a desvalorizar algumas coisas que alguns valorizam como que sendo muito espirituais. Ele está a dizer assim: olha, se não houver amor dentro de ti, nada disso tem valor, porque percebemos que a quantidade de amor que há dentro de nós significa que quão parecido nós estamos a ser com Deus. Então, significa, olha, quanto mais amor, mais eu vou viver em santidade. Quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama por isso é que ele resumiu isso tudo. Agora, versículo 4, ele diz assim: olha, o amor, ele é paciente e é bondoso. Na verdade, deixa-me dizer o seguinte: dar um trabalho para casa, nós neste mês de março, até ao final, lermos 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 8, em várias versões e vários dicionários, só para nos ajudar a expandir cada palavra. Ele diz: olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, olha, ele não é grosseiro. O amor não existe se faça o que ele quer, não é irritadiço, dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer, nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Nós precisamos olhar para esta passagem e não ser alguma coisa para ler, mas para meditar. Porque dizer assim: olha, é assim que Deus quer que eu viva, de acordo com o amor de Deus. E eu sou chamado a viver de acordo com a lei do amor. E a lei do amor está aqui. O amor de Deus é este. Agora, se a pessoa é arrogante, se a pessoa é grosseiro, e a pessoa diz: pastor, é o meu temperamento. Não é o teu temperamento, é o quanto ainda não és parecido com Jesus. E, em vez de estar ali, está aqui. É porque às vezes nós justificamos as nossas atitudes com o nosso temperamento. Nós justificamos a nossa: é a minha maneira de ser. Sim, é a tua maneira de ser, então vamos colocar essa maneira aos pés de Jesus e crucificar essa carne e deixar Deus mudar o teu caráter, a tua vida. Porque se nós estamos a viver dessa forma e a justificar: isso é o meu caráter, não, isso é a natureza pecaminosa, não, isso é o quanto falta Deus dentro de ti, isso é o quanto a ausência do Espírito Santo, isso é falta de transformação. Então não é uma questão de temperamentos. A pessoa é bruta, intempestiva, impaciente, nervoso, grita, ofende tudo e todos. Tu precisas mesmo é de te converter. Diga ao irmão ao lado: é isso que tu precisas. Quer dizer, não é essa pessoa, não é? Ou seja, porque ele ainda não conhece Deus, ele ainda não conhece o amor de Deus. Ou seja, aconteça o que acontecer, irmãos, nós vamos viver pela lei do amor. E se cair uma bomba no nosso país, nós vamos viver pela lei do amor. E se de repente nós perdemos os nossos direitos e deixamos de ser uma sociedade livre, nós vivemos pela lei do amor. E se de repente nos criticar, porque às vezes nós falamos disto, de coisas extremas, há outras coisas tão práticas que nós vivemos. E quando nos chamam homofóbicos, nós vivemos pela lei do amor. E quando nos criticam porque somos de Jesus, vamos à igreja, nós vivemos pela lei do amor. E quando lá um colega embica contigo, não é? E está sempre a ver se te pode prejudicar, nós continuamos a viver pela lei do amor.
É isso que nós fomos chamados a viver. Irmãos, nós não temos vindo a ler Atos dos Apóstolos. Por exemplo, quando pensei em estudar o Atos, estava a pensar só apenas no mover de Deus, no poder de Deus, do Espírito Santo a se mover, a falar, a igreja a crescer, etc. E isso é verdade. Mas sabe o que é que eu vejo também ao ler a igreja de Atos dos Apóstolos? Vejo uma igreja a ser perseguida, vejo mortes a acontecerem, vejo uma igreja a ser atrocidada radicalmente por atrocidades que reis maus, pessoas más fazem. E vejo o quê? Uma igreja a vencer o mal com o bem, vejo uma igreja a andar em amor, vejo uma igreja unida, vejo uma igreja a continuar a carregar a mensagem, a continuar a falar, apesar das dificuldades. Vejo o quê? Que é assim que nós temos que viver. Eu não sei o que é que nos espera no futuro, mas eu sei o que é que Jesus já disse, que é a forma que nós, como filhos de Deus, devemos viver. Então, queremos ser cristãos de verdade, temos de decidir amar. Diga ao irmão lá, decidir amar. Decidir amar. Ai, pastor, mas eu já estou a orar. Ai, pastor, eu já estou a jejuar. Oh, irmãos, orar, jejuar, ler a Bíblia é bom, eu aconselho e eu faço. Mas precisamos de decidir. Diga ao irmão lá, decidir. Decidir. Há um mês atrás fiz análise e veio lá que eu tinha colesterol, glicéridos, blá, 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 isso tudo. Num mês tive que decidir o quê? Certas coisas comer pouco, outras não comer nada. E num mês tudo isso mudou. Então eu não preciso só orar, eu preciso de fazer a minha parte. Diga ao irmão lá, precisas decidir. Decidir viver pela lei do amor. Nós somos chamados a viver pela lei do amor. Segundo, nós somos chamados a amar uns aos outros. Não é o que diz aqui? Olha, este novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E a grande diferença entre o que Jesus falou e o que está lá na lei é que a lei dizia, ama o teu próximo. Mas Jesus está a dizer assim, olha, ama uns aos outros. De maneira prática. Olha, no versículo, nós estamos a ler João 13, não é? Vamos lá voltar, João 13. Olha no versículo 2. No início, estávamos a ler o versículo 34, mas vamos voltar para o versículo 2. Diz assim, decorria o jantar, e o diabo já convencera Judas Iscariotes, filho de Simão, a traí-lo. E Jesus sabia que o Pai o colocara tudo nas suas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltaria. Sabe uma coisa que é muito importante? Nós sabemos quem somos em Cristo. Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia o que é que Ele estava ali a fazer. Jesus sabia qual era a missão que Deus tinha para Ele. E é importante nós sabermos quem nós somos. Filhos amados de Deus. Quando nos amam, somos filhos amados de Deus. Quando nos rejeitam, somos filhos amados de Deus. Quando nos aplaudem, nós somos filhos amados de Deus. Quando nos atiram pedras, nós somos filhos amados de Deus. Ele sabia, no versículo 4, depois da ceia, levantou-se da mesa, despiu a túnica e pôs uma toalha à volta da cintura e, deitando água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Era alguma coisa que devia ter sido feito por alguém, segundo o costume da época, não é? Quando vamos numa caminhada, e o bem receber na nossa casa hoje não é isso, não é? Mas é o empregado, o mais novo, aquele que está lá há menos tempo, é o servo do servo do servo do servo, esse é o que devia de pegar na toalha e lavar os pés. Muitos andavam provavelmente não, os que tinham sandálias andavam de sandálias, mas outros andavam descalços, pés empoeirados. É uma forma de relaxamento, uma forma de preparar o convidado para o jantar. Alguém devia ter feito isso, digo ao irmão ao lado, mas ninguém fez. Talvez eles ficassem a pensar, não, o Liu foi o último a chegar. Não importa, isso não é importante. Jesus fez, de maneira prática. Mas no versículo 12 diz assim, depois de ter lavado os pés, tornou a vestir a túnica. Sentou-se e perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu vos fiz? Ou seja, o que Jesus queria ensinar é que eu não quis apenas fazer alguma coisa que devia ter feito e não foi feito. Pronto, está feito, ponto final, parágrafo, acabou aqui a conversa, vamos continuar a nossa vida. Não, ele quis ensinar algo. Porque ele diz assim, vocês chamam-me mestre e senhor,
fazem bem porque é verdade. E uma vez que eu sou Senhor, vos lavei os pés, também devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, façam como eu fiz. É realmente como eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que quem o enviou. Agora, se sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Olha, vão viver da mesma forma. Vão, que o amor uns pelos outros seja prático, não seja eu te amo apenas. Também não é alguém diz eu te amo e virar, olha, essa conversa. Não, isso é ser indelicado. Não, isso também deve ser expressado pelas nossas palavras, mas também expressado pelas nossas atitudes. Sabe o que é que eu creio? Que Deus não está tão preocupado naquilo que tu e eu acreditamos. Deus está mais preocupado é a forma como nós vivemos. Porque às vezes nós dizemos que acreditamos numa coisa, mas a atitude, o agir demonstra que nós vivemos de uma forma completamente diferente daquilo que dizemos que acreditamos. Então, Deus está interessado como é que tu tratas a tua esposa? Como é que tu tratas o teu marido? Como é que tu tratas os teus filhos? Como é que tu tratas os teus vizinhos? Como é que tu tratas os teus colegas? A maneira como nós vivemos. 1 de João 3,18, vamos voltar ao que João, estamos sempre a falar de João, ele diz, filhinhos, não amemos só de palavra, mas de aparência, mas em verdade, mostrando pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Forma prática. Quer ver um exemplo prático? Não há muito tempo, não há muitos meses, na carrinha os irmãos vinham para vir à igreja e de repente, não sei como é que aconteceu, mas há lá uma conversa qualquer e os irmãos apercebem-se que uma irmã nossa, ela estava numa casa, tinha mudado de casa, mas nem mobílias tinha. E apenas numa conversa, passado uma semana, a senhora já tinha mobílias. Porque este deu isto, aquele deu aquilo, o outro deu aquilo outro. Depois, pastor, podemos usar a carrinha para ir buscar, não sei, a cama aqui, ou coisa lá. E de repente, tudo se resolveu. E quando eu ouvi essa história, eu pensei assim, o quão importante são os grupos de vida. Pastor, o que é que isso tem a ver? Você imagina que não tínhamos carrinha, imagina que aquela irmã, ela vem sozinha e a pé para a igreja e, por exemplo, e não conversa com ninguém e vem e assiste ao culto. E a gente assiste ao culto e vê a nuca, não é? E assistimos ao culto, foi bom, aleluia, mas depois, pronto, saímos, temos os nossos afazeres e não há aquela conversa. E se não houvesse aquela conversa, como é que nós saberíamos que alguém estava a passar necessidades? Como é que nós saberíamos da necessidade do irmão e poder colaborar? E quando há um grupo em que as pessoas se juntam mais vezes e num grupo mais pequeno em que há oportunidade de partilha, a oportunidade de partilhar, a oportunidade de ouvir, nós sempre somos beneficiados, porque nós podemos viver este amor na prática, porque senão vamos ser acusados, e é normal as pessoas dizerem assim, onde é que há amor? Ninguém ajuda, quando a gente necessita, ninguém está lá para ajudar. Sim, mas não basta só criticar, não basta só dizer isso, nós temos que criar uma estratégia para que nós possamos viver esse amor, para que nós possamos, porque nós também podemos ficar na defensiva e dizer, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero juntamentos, eu quero ouvir a palavra de Deus, vou lá, bom dia, boa tarde, e pronto, não quero ficar comunhão com ninguém. Pronto, é uma atitude, mas tem o seu preço. Nós não vamos conseguir viver esse amor de Deus bem prático, porque também corremos o risco de vir um artista que a gente não conhece de lado nenhum e que diz que precisa, mas que já está a receber ajuda do A, do B, do C, do D, e no fundo é para estragar, etc. Jesus também nos mandou fazer isso. Então, só quando há comunhão, quando nós somos transparentes, nós temos esse tempo, e temos tempo para orar, temos tempo para buscar a Deus. Eu não quero dizer que temos que ter sempre que dar, mas vamos orar, vamos se preocupar, vamos no outro dia telefonar, então irmão, como é que isso correu? Como é que correu o exame? Vamos lá, estamos aqui a orar, não está só. Esse amor, ele
prático, ele é muito mais fácil que quando nós, como igreja, percebemos que a igreja não é o culto de domingo, mas é o nosso dia-a-dia. E o domingo é quando os grupos, quando a multidão se junta para celebrar, para louvar. Na verdade, nós vamos celebrar aquilo que já tem acontecido durante a semana. Pastor, olha, durante a semana aconteceu isto aqui, mano, orámos lá no grupo e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Domingo, o que é que vamos fazer? Vamos celebrar. Domingo, cada vez mais, é a celebração em que nós celebramos tudo aquilo que Deus está a fazer na vida de toda a igreja, de todo o povo. Então, uns aos outros, quando os grupos são mais pequenos, é muito mais fácil de fazer. Para crescermos, para aprendermos, para orarmos, para ouvirmos, não é? E já não me lembro qual foi o dia da semana, o irmão Luciano veio aí o dia todo para fazer aí a parte da iluminação e falámos 5, 10 minutos. E o assunto é a guerra, não é? E assim, olha, quão interessante a maneira como ele está a dizer. Não é? Eu até comentei com a minha esposa, já agora vou dar o exemplo que eu estava a dizer, que as pessoas hoje, eu estava a dizer assim, qualquer dia as pessoas já nem confiam nos bancos, tiram o dinheiro nos bancos, e que está a dizer, pastor, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não vale nada, e é verdade. A gente sabe isso na prática. Mas ele deu um exemplo que para mim fez todo o sentido. Assim, olha, nós já vivemos um sítio, né, lá no Brasil, uma cidade que estava a ser assim também, pronto, essas guerras e aquilo, houve pilhagens, houve isto ou aquilo. A pessoa que tinha dinheiro, tem dinheiro, mas nem podia sair de casa. Primeiro, porque não havia coisas. Segundo, porque saísse, tinha medo de ser morto. Então o dinheiro não nos serve para nada. Só mesmo Deus, só mesmo a paz de Deus. Então há situações que o dinheiro também não nos serve. A gente pode até ter dinheiro vivo, mas se não puder sair dali, para que é o dinheiro? Ou seja, são pequeninas coisas que nós, ouvindo uns aos outros, nós somos edificados. Nós somos, não. O nosso coração deve estar em Jesus. A nossa esperança deve estar em Jesus. Mas nós temos de ter oportunidade para ter um bocadinho uns com os outros. Então, a importância dos grupos. Então, nós somos chamados a viver pela lei do amor. Segundo, nós somos chamados a amar uns aos outros de maneira prática. Terceiro, nós somos chamados a amar como Jesus amou. E quando ele disse o novo mandamento, vamos ler de novo João 13, 34. Ele diz que vos amem uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim vocês devem se amar. E em Levítico 19, 18, não precisam de abrir que vai estar aqui. Eu disse assim, não procurem vingança, não alimentem má vontade contra alguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como tu amas a ti mesmo, ama os outros. Mas Jesus não nos disse isso. Vamos lá pôr em João, se faz favor. João 13. Que se amem uns aos outros, como eu vos tenho. Quem é que estava a falar? É que se fosse o Mário, a coisa estava melhor. Se fosse o Paulo, se fosse qualquer um de vocês. Agora, quem disse isto foi? Que deu a sua própria? Foi ele que disse isto. Ou seja, não é como a mim mesmo. Olha, como tu não és capaz de fazer a ti. Não, então não faço aos outros. Já é bom. Mas Jesus disse, vai mais além. Vai mais além. Olha, ama como eu vos tenho amado. Agora isso é difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim é difícil. Porque nós só compreendemos o amor humano. Sabe como é que é o amor humano? É diferente do amor de Deus. O amor humano é tipo uma transação. Eu dou e recebo, sim ou não? Não é por mal, mas é normal. A gente vai na rua e se a gente passa por alguém e dizer olá, a pessoa responde o quê? Olá. Se a gente vai na rua e a gente não diz nada, o que é que a gente responde? O que é que a gente ouve? Nada. Normalmente. Se a gente vai na rua e diz bom dia, a pessoa diz bom dia. Se a gente há um vizinho ou alguém que a gente já conhece e para, bom dia, como está? Passou bem? Tudo bem? O que é que recebe? Também. Normalmente é isso. Ou seja, isso é o amor humano, isso é a humanidade. Nós sempre recebemos de acordo com aquilo que nós damos. E isso é normal. Ou seja, se me tratarem bem, eu trato bem. Se me tratarem mal, eu trato mal. Isso é o amor humano. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é tão diferente. E precisamos da ajuda de Deus. Irmãos, deixa-me só dizer 3 coisas rápidas. Olha o amor de Deus. Deus ama primeiro. Deus ama mesmo quando nós não amamos.
E em terceiro, Deus ama sempre. Deus ama primeiro. Ele não espera que eu faça nada. Ele não esperou que eu fizesse nada. Ele ama mesmo quando eu não amo, quando eu sou rude, quando eu digo coisas, quando as pessoas blasfemam, Ele continua a amá-los, porque Ele morreu, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. E Ele ama sempre. Ou seja, não tem a ver com performance. No meu pior dia, Deus me ama. No meu melhor dia, Deus me ama. Deus me ama sempre. 1 João 4,19, o que é que diz? A verdade é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você imagina que Deus não fez assim um contrato, quando a gente vai comprar uma casa, contrato, promessa, compra e venda. Imagina que Deus pôs assim, olha, eu quero salvar cada um de vocês. Então vamos fazer aqui o contrato. As condições são essas. Vocês vão ler a Bíblia, vocês vão vir à igreja, vocês vão orar, vocês vão dar dízimos, vocês vão dar ofertas e ninguém vai andar aí a olhar para a mulher do vizinho, ninguém vai roubar, ninguém vai matar, etc. E olha, e o que é que eu prometo? Eu prometo que vou morrer por vocês, eu prometo que vou perdoar os vossos pecados e eu prometo que quando vocês morrerem, vocês vêm viver aqui comigo no céu. Até lá eu vou-vos dar o Espírito Santo para estar com vocês. Então, nós assinamos aqui e Deus assina ali. Não, Ele não fez um contrato. Pelo contrário, Ele, quando nós ainda éramos pecadores, Ele decidiu morrer por nós. Mesmo sem nós o amarmos, Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Primeiro lugar, primeiro passo, esse é o amor de Deus. Ou seja, Ele deu, independentemente do que eu fizesse, Ele deu o primeiro passo. Ele não disse, olha, o que é que vocês me dão de volta? Não, eu não espero vocês de volta nada. Eu não espero nada, ou seja, eu não estou à espera que vocês façam, eu dei. Ou seja, mas mesmo quando vocês me criticam, mesmo quando vocês... Olha, por isso é que o apóstolo Paulo disse que miserável homem que eu sou. Ele chegou a perseguir a igreja, ele consentiu na morte de Estevão e Deus o amou e o escolheu para ser um grande ministro, grandemente usado nas mãos dele para espalhar a palavra de Deus por todos os gentios. Ele não esperou que Paulo se arrependesse. Ele não esperou que Paulo mudasse. Assim é para nós. Ele não espera que nós façamos isso primeiro. Por isso é que ele disse, olha, ama como Deus amou. Ama como Deus amou. Então nós fomos chamados a viver pela lei do amor. Diga ao irmão lá, lei do amor. Nós somos chamados a amar uns aos outros. Nós somos chamados a amar como Jesus ama. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Isso é provavelmente humanamente impossível. Por isso é que nós não amamos com a nossa força. Nós amamos quando recebemos esse amor de Deus na nossa vida. Quando somos transformados, quando somos mudados, quando nascemos de novo. Por isso a natureza de Deus, quando nós, a evidência de nós somos cristãos é o novo nascimento. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, quem é que lá estava também? O Judas. E diz a Bíblia que ele sabia muito bem o que é que o Judas iria fazer. E quando ele lava os pés aos Judas, sabe o que é que Jesus está a dizer assim? Judas, não é aquilo que tu vais fazer que vai mudar a maneira como eu vou viver. Não é aquilo que tu fazes que muda a minha essência. Não é aquilo que tu fazes que vai mudar o meu comportamento. Porque eu não faço isso para receber. Eu faço isso porque é a natureza de Deus que está em mim. Pensem nisso, irmãos. Nós não amamos os inimigos ou quem nos faz mal à espera de receber. Nós os amamos porque é a nova natureza que está dentro de nós. É a nova natureza que está dentro de nós. Então, independentemente de como tu te comportas, eu vou viver desta forma. Eu não me vou desviar um bocadinho da minha maneira de viver, de amor, por causa do teu comportamento. É isso que eu aprendo com Jesus. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que definir que tipo de cristianismo nós queremos viver. Vocês já pensaram os irmãos na Ucrânia
Eles têm que tomar essa decisão. É dura, mas eles têm que tomar essa decisão. Que tipo de cristãos nós vamos ser? Ai, pastor, nós não estamos na Ucrânia. Claro que não. E nós? Quem são os nossos inimigos? Quem são? Qual é o nosso comportamento? Se calhar é digital ou lá nas redes sociais. Não é da mesma cor política. E quando eu ouço assim, os comunistas deviam ser todos mortos, escrito, não é mandar uma bomba para o meio daquela gente? Não estou aqui para... Vamos ao outro lado oposto, né? Pensando na direita e na esquerda. Como eu já ouvi escrito, li, dizendo assim, como é que é possível um cristão ser do CDS? Não é uma bomba lá para o meio daquelas pessoas que são do CDS? Como temos irmãos brasileiros, como é que é possível defender o Lula? Como é que é possível defender o Bolsonaro e mandar uma série de bombas ali para o meio? É que Jesus disse assim... Jesus mandou preparar, Lucas capítulo 9, pensava ficar ali numa cidade dos samaritanos, eles não receberam, vamos embora, não os querem ir e tal, e eles tiveram que ir embora, e os discípulos disseram, Senhor, queres que clame fogo do céu e queima todos? E Jesus diz, de que espírito é que vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas o Filho do Homem veio para as salvar. E acaso para perguntar, de que espírito é que nós somos? Não é de cor política, é de que espírito é que nós somos. Não é se é do Benfica ou do Sporting, é de que espírito é que nós somos. É indefensável o que está a acontecer na Ucrânia. Mas há muita gente que são pequeninos, não vou dizer o nome, que tem essa mentalidade nos dias de hoje. E como é que eu vejo isso? A maneira como escreve e a maneira como reagem. Sei que há certos assuntos que eu não converso, não escrevo, porque eu só gosto de conversar com quem souber conversar. Basta escrever hoje, nos dias de hoje, já sabia a violência que nós vivemos nos dias de hoje? Escreve o que pensas no Facebook e vais ver. Há uma série de gente que vai te apoiar, mas há uma série de gente que vai... Parece que quer... E por vezes a maior inimizade é dentro da nossa casa, dentro das famílias. Quando eu trabalhei no cartório, eu percebi que às vezes, por meio metro de terra, as pessoas se odeiam uma vida inteira. Alguns, eles caminhavam juntos, mesmo crentes. E na caminhada alguma coisa aconteceu e se traíram, ficaram com tanto ódio, hoje não se podem ver. Nem posso olhar para ele. Nem posso. Como é que é possível ele ser cristão? E quantas pessoas vivem hoje agarradas à dor, agarradas à mágoa, agarradas ao ódio, agarradas à amargura, que só traz destruição. Por isso é que Jesus nos fala de perdão. Para nos libertarmos dessa mágoa, para nos libertarmos dessa amargura, para nos libertarmos desse cancro que nos mata por dentro. O mundo lá fora vê como é que nós cristãos vivemos. Por isso é que ele termina dizendo assim, olha, nisto vos conhecerei que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Como é que Jesus agia quando lhe faziam mal? 1 Pedro 2,21 diz, olha, é para isto que foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para nós seguirmos os seus passos. Olha, ele nunca cometeu pecado, nunca se enganou, nunca replicou aos que o insultavam e sofrendo, nunca ameaçou. Tudo entregava àquele que julga justamente. O que é que ele disse? Olha, ele não pagou o mal com o mal, ele se entregava aos pés de Jesus. Ó pastor, porque há coisas que causam dor? Claro que sim. Causam dor? Claro que sim. Ofendem? Claro que sim.
magoam, claro que sim. E o que é que ele disse que Jesus fazia? Entregava-se àquele que julga. Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Em primeiro lugar, cura o meu coração. Eu não quero viver com esta mágoa. Eu não quero carregar essa amargura. Eu não quero que ela seja uma raiz de amargura e que me prive da graça de Deus, como diz lá em Hebreus. Não, cura-me, Senhor. Cura-me. E ajuda-me a viver não de acordo com o amor humano, mas de acordo com os princípios da Tua Palavra. Por isso é que este Jesus disse, Mateus 5,43. Ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei ao que vos maldizem e fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai por quem vos persegue. E eu vejo isso na igreja de Atos dos Apóstolos. Não vejo só milagres. Deixe-me dizer o que veio ao meu coração. Porquê que havia tanto poder e tantos milagres? Porque, de acordo com o que meditamos hoje, quando eu vivo em amor, é o quanto cheio eu estou de Deus. Não admira que no meio da dor, no meio de mortes, não é? E não foi morte, e tal, teve uma doença e tal, morreu. Não, foi um rei maluco que o matou, porque ele era cristão. Isto para nós, para a nossa cabecinha, é mais difícil de engolir. Sim ou não? Eles continuavam a fazer a obra de Deus. Eles continuavam a amar. Provavelmente é difícil, claro que sim. Ou seja, eles continuavam cheios de Deus. E como eles estavam tão cheios de Deus, Deus se manifestava através deles, com milagres, prodígios e maravilhas. Nós queremos estar cheios de Deus, mas se não vivemos de acordo com o amor de Deus, nós não estamos cheios de Deus. Podemos estar cheios de ódio, podemos estar cheios de amargura, podemos estar cheios de um monte de coisas, menos de Deus. Então é impossível Deus se manifestar através das nossas vidas, a não ser sejamos cheios de Deus, do amor de Deus. Então, a alturas vamos se entregar, Senhor, nas Tuas mãos. E para eu começar a amar os meus inimigos, fazer bem aos que maldizem, às vezes orar por eles. Oh Senhor, dá-lhe uma lição. E à medida que eu próprio sou confrontado com os meus pecados, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. E à medida que eu percebo que Deus é misericordioso comigo, até eu vou orar, Senhor, olha, tem misericórdia dele também. Tem misericórdia dele também. Tem misericórdia dele também. Oh, irmãos, o vosso amor uns pelos outros provará ao mundo que sois meus discípulos. Na versão King James diz, o vosso amor uns pelos outros testemunhará. Ou seja, é um testemunho de Jesus. E eu quero terminar dizendo isto, que o nosso amor pelos perdidos, pelos incrédulos, por aqueles que não têm Cristo, seja tão grande, que estejamos dispostos a fazer tudo. Tudo o que, pastor? Olha, a aprender mais, a dar as nossas casas, a dar o nosso tempo, a orar, a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para alcançar as almas. Porque o que vivemos aqui é uma ínfima parte de uma eternidade toda que está aí à nossa frente. Amém? Vamos ficar de pé.